Meu nome é Vinícius e aqui nesse vídeo você vai aprender a como gerar mais tráfego e, consequentemente, gerar mais vendas dentro das suas plataformas de conteúdo exclusivo, tá certo? Seja Telegram, a laranjinha, o azulzinho, ou o aviãozinho, ou o que vocês queiram vender aí, tá certo? Só para contextualizar vocês, hoje eu sou dono de uma agência de conteúdo, tá certo? Então eu tenho diversos criadores e criadoras que atuam no nicho de conteúdo exclusivo e vendem muito todos os dias. Aqui a nossa agência nós batemos cerca de 6 dígitos mensais. Provavelmente você deve ter visto muitos outros vídeos como esse, mas esse é um dos primeiros vídeos que eu apareço realmente falando sobre esse tipo de conteúdo, tá certo? Eu já produzi outros tipos de materiais sobre tráfego orgânico. Aqui na minha agência eu não trabalho com 0% de tráfego pago, eu só trabalho com tráfego pago somente para captar criadores e basicamente algumas estratégias específicas, porém é muito irrisório comparado com o tráfego orgânico que a gente tem. Hoje na nossa agência a gente está batendo aí cerca de 300 milhões aí mensais de visualizações. Como eu falei, né, múltiplos 6 dígitos de faturamento. Então a gente tem um know-how aqui para passar para vocês e como eu tô aqui, seja muito bem-vindo. Espero que esse vídeo aqui ajude você. Caso você tenha alguma dúvida específica sobre esse vídeo, não deixe de comentar, já deixa o like aí, beleza, nesse vídeo, para me ajudar e também para me orientar a quais tipos de vídeos eu vou focar nos próximos dias, nas próximas semanas, porque o meu planejamento é realmente explorar um pouco mais das pessoas que realmente têm esse interesse mútuo, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, vamos começar essa aula. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esse material aqui, ele não é nada scriptado. Eu vou cuspir coisas aqui na minha cabeça, coisas que eu tenho aqui que são vantajosas, talvez sejam vantajosas para vocês, e estratégias, coisas que eu uso aqui, né, na minha agência, e também uso, utilizo aí desde muitos anos atrás. Eu trabalho com Instagram tem tipo uns 8 ou 9 anos, e desde sempre praticamente foi as mesmas coisas que eu fiz para estar crescendo, tá certo? Crescendo não só a minha imagem, não só outras imagens de outro nicho, mas deu certo até agora, tô aqui, né? Então, seja muito bem-vindo. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é em relação ao contexto histórico, contexto do que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo no mundo, o que acontece nos países que têm o maior consumo ali de conteúdo exclusivo, que é os Estados Unidos. Lá movimenta-se bilhões ali, né? Você sabe que esse nicho, o nicho adulto, ele é um nicho que movimenta bilhões de tráfego, bilhões em reais, em dólar, enfim, é um nicho muito bom. E se você tem interesse em iniciar no nicho adulto, não se iluda. É um nicho muito bom, só que é um nicho onde você tem muito preconceito ainda, né? Nos Estados Unidos eu acredito que não tem tanto esse preconceito. Obviamente a galera fica meio puta, né? Porque tem gente que fala assim, ah, prefiro traficar, prefiro fazer outras coisas do que começar no nicho adulto. Porém, cara, a vida é sua. Se você quiser fazer o que você bem entender, o livre-arbítrio é seu, tá certo? E eu tô aqui pra te ajudar, caso você queira e se especializar e realmente viver disso, tá certo? Então, hoje a gente passa muito sufoco aqui no Brasil, porque o mercado ele não é bem desenvolvido, os criadores que tem aqui, eles são poucos realmente que fazem grana, realmente tem ali, faz mais de 20, 30, 50k mês, 100k mês, é realmente um mercado que dá para ser muito explorado ainda, porém, esse tipo de vídeo servem para você melhorar os teus funis, melhorar as suas produções de conteúdo, melhorar teu alcance, enfim. Então, aqui você vai ver tudo sobre isso, tá certo? Então, continuando sobre a questão da contextualização geral, nos Estados Unidos isso não é mais um tabu. Você vê influenciadoras como a Maligo, influenciadoras como a Sophie Rain, sendo top streaming aí, né, seja na Twitch, seja no Instagram, seja no TikTok, seja em qualquer outra rede social, até aqui no YouTube, se você precisar o nome delas, você vai achar conteúdos relevantes sobre elas. E você vê que, por exemplo, a Maligo, ela tava lá na Fashion Week. A Maligo fechou parcerias gigantes, empresas gigantes. Coisa que aqui no Brasil, por exemplo, eu sempre ouvi que um produtor de conteúdo de nicho adulto, ele sempre entrava na blacklist. Infelizmente, isso é verdade, né? Porque como é um tabu aqui no Brasil, a galera não gosta de trabalhar com esse tipo de produtores de conteúdo. Mas, enfim, enquanto não chega essa contextualização, aqui no Brasil, o ideal é que você e outros criadores formem uma comunidade, se ajudem, porque com isso vocês vão conseguir muito mais visibilidade, porque eu vejo que a gente aqui no Brasil, a gente tem um teto, porque a gente tem cerca de... Vamos dar uma pesquisada aqui? A gente vai fazer essa pesquisa junto. Quantos habitantes tem no Brasil? Tá? Vamos ver aqui, ó. Aproximadamente 213 milhões. Quantos Vamos colocar o maior consumidor, que são os homens, né? Então, quantos homens existem no Brasil? Eu acredito que seja cerca de 50%, tá? Então, ó,
98 a 104 milhões. Não chega a 50%, então homens, vocês estão em vantagem aí, né? Pra quem disse que não tem mulher no Brasil, tem muitas mulheres. É 48,9. Ou seja, o teu público aqui, né, caso você for uma criadora ou você seja uma agência, né, porque eu acredito que deve ter outras agências que vão assistir esse vídeo aqui, o que acontece é que você tem esse público aqui para trabalhar, tá certo? Então, se você tem ali 30 milhões de views, 40, 50 milhões de views, provavelmente você está alcançando uma boa parcela desses homens no Brasil, o que a gente faz aqui. Por isso que não é tão escalável quanto na gringa, porque você vê influenciadoras como a Sophie Rain, vamos pesquisar aqui, ó, Sophie Rain, faturamento. Vocês vão ver que ela faturou ali, ó, 43 milhões de dólares, mas eu sei que chegou a 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Cara, isso é muita coisa, sabe? E isso é um motivo porque tem muitas mais pessoas falantes inglês e o alcance é muito maior para pessoas nativas em inglês do que em português brasileiro, tá certo? Então, obviamente que na gringa é um negócio muito mais escalável, porém, para você que não fala inglês fluentemente, vai ser muito difícil você produzir conteúdo em inglês nativo ali para você realmente engajar, ficar famoso ali, até mesmo porque tem um contexto geral, uma regra do OFM, né? O OFM, para quem não sabe, é OnlyFans Management, certo? E tem uma galera da gringa muito forte nesse nicho, tem alguns brasileiros que comentam sobre isso. Porém, eu acredito que não tem tanta visibilidade aqui por conta do tabu, por conta de diversas outras coisas. Mas enfim, então a gente tem aqui, ó, o contexto brasileiro, tá? Tendo aí 100 milhões de homens, 100 milhões de público. Não quer dizer que as mulheres não compram conteúdo, tá? Mas quer dizer que o core ali são homens. Então, 100 milhões de homens. E contexto usa, a gente tem que é um público massivo que quebrou um pouco esse tabu do conteúdo exclusivo e acesso mundial, tá? Porque todo país que fala inglês ou todo país que tem essa vertente aí pro inglês, eles acabam tendo mais acesso a esse tipo de criadoras. Então, Canadá, a parte ali da Ásia, Europa, todo mundo meio que ali entende um pouco de inglês, né? Canadá, Europa, enfim. Mesmo que tem alguns países ali que falam espanhol, ainda prevalece o inglês, tá certo? Fora as línguas nativas também. Tem um outro público também, que é o contexto francês, tá? Francês, se eu não me engano, são cerca de 400 milhões de falantes, tá? Então, é um contexto muito bom também. Eu sei que tem muito, muito, muito público que compra lá e muita gente que não tem acesso a esse tipo de informação. Mas eu sigo alguns influenciadores e eu sei que eles são bem fortes mesmo em relação ao FM, tá certo? Mas enfim, assim que você tem um contexto, você entende que aqui no Brasil, como a gente tem um público um pouco menor, deixa eu até puxar daqui, né? Como a gente tem um público um pouco menor, o que acontece é que a gente tem poucos criadores que faturaram mais de 1 milhão. Eu diria que, assim, não são tão poucos assim, porém são poucos, cara, comparado à quantidade de criadores que tem aqui no Brasil. Se a gente fizer uma pesquisa numa das maiores plataformas do Brasil aí, a gente vai encontrar cerca de 250 mil criadores cadastrados, tá? O que é muita coisa, cara. É muita coisa. Eu fui no escritório dessa galera aí e eles falaram pra mim que tinha 500 mil criadores cadastrados. Então vamos fazer uma conta básica aí, só pra vocês pegarem a visão. Vamos supor que desses 250 mil influenciadores, tá? 10 mil criadores cadastrados faturam aí acima de 10K, tá? Então, fazendo uma conta básica aqui, 10 vezes 10 mil, ó, ó, tá vendo? Então, tipo assim, é possível. Opa, acho que eu errei aqui, hein? Peraí. Então, fazendo uma conta aqui, ó. A gente tem 10 mil criadores. Por que que eu tirei esse número daqui? Porque esse número aqui é um número médio, assim, né? Uma porcentagem um pouco abaixo de 10% ali, né? Cerca de 5%, 4 pouquinho por cento, né? Em relação aos criadores cadastrados dessa primeira etapa aqui. Porque isso aqui eu não sei se realmente é um número real, porém talvez seja, tá ligado? Talvez seja mesmo. Mas não são todos os criadores que são realmente ativos vendendo, estão vendendo ali, produzindo conteúdo e tudo mais, tá certo? Então, vamos dizer que você está nesses 10 mil criadores aqui. Como a gente está num dos tops, né, aqui na agência a gente geralmente bate os tops ali de faturamento, a gente sabe que tem modelos ali, né, criadores, que estão nos tops dessas plataformas aí. Eles faturam cerca de 30, de 15 a 30 mil por dia.
Óbvio que tem dias que passam disso aí, tem dia que, começo de mês, assim, que é muito forte. Às vezes faz 50k no dia, tá vendo? 50k no dia, 75k, 100k às vezes no dia, sabe? Realmente tem criadores que fazem isso, principalmente quando esses criadores têm um chat ali, né? Colaboradores que ajudam a vender esse tipo de conteúdos, porque eu vou ser sincero com vocês, tá ligado? 50 mil pessoas, 60 mil pessoas no chat, né? De plataforma, não é uma pessoa só que atende, né? Então aí você pode raciocinar aí para vocês saberem o que que acontece aí no mercado brasileiro, né? Então a gente tem uma venda de assinaturas, de pacotes, de chat, né, de mimos, enfim, tem várias formas de monetizar aí, tá certo? Então, beleza. Por que eu tô falando isso aqui? Porque você, tá? Você que é iniciante, ou você que já tá produzindo conteúdo, você consegue chegar nessa marca. Você consegue chegar nesse faturamento tendo uma estratégia específica ali pro seu perfil. E aí a gente começa com o quê, né? O que que acontece com esses tipos de criadores aqui? A maioria deles, 90%, são extremamente apelativos. O que eu diria com apelativos? Eles produzem conteúdo que deixam as pessoas inteiramente, inteiramente, essa palavra não existe, né? Intensamente, intensamente conectadas e curiosas. Então, quando você vê ali uma pessoa fazendo um vídeo, fiz com o cadeirante, fiz com X pessoa, você sabe do que eu tô falando, né? São realmente conteúdos que vão pra mídia, vão pra página de fofoca, vão pra mídia aberta televisiva, vão pra, enfim, geram aquele hate. Então, pra você fazer isso aqui, ó, por dia, geralmente você tem que ter ali um diferencial, sabe? Alguma coisa que deixa as pessoas realmente chocadas, tá ligado? Só que eu sei aqui que tem uma galera que não quer trabalhar com esse tipo de coisa. E a gente aqui na agência, a gente faz essa alternativa. Obviamente que a gente não fatura 50, 75 mil por dia, 10, 20, 30 mil por dia, porque a gente não compactua com esse tipo de conteúdo. Ah, cara, eu só não gosto, tá ligado? Eu já tô num nicho sensível, então se eu apelar mais um pouco, pra mim já passa um pouco dos limites, tá certo? Então o que que eu faço aqui? Eu trabalho com quantidade massiva de criação e postagem de conteúdos, tá certo? Que tipo de conteúdos a gente faz, tá ligado? Esses tipos de conteúdos são conteúdos que eles geram, tá? Eles geram. Peraí, que eu tô com um bug aqui, ó. Vamos lá. Eles geram engajamento a partir de uma bolha específica. Seriam bolhas, tá? Bolhas são nichos de interesse. Que seria o nicho de interesse, tá? Vamos supor, todo mundo tem Instagram aí, né? Certo? Então, vou dar um exemplo pra vocês. Se eu abrir o meu Instagram aqui, eu vou ver que tem pessoas que. Se vocês abrirem o Instagram de vocês, vocês podem fazer o teste aí, né? Vocês vão ver que você tem bolhas, e essas bolhas são os nichos, e os nichos basicamente os interesses. Então, o que que você gosta? Você gosta de ver gatos fofos? Você gosta de ver conteúdo de moto? Você gosta de ver futebol? Você gosta de ver fofocas? Você gosta de ver meninas dançando? Entendeu? Então, o que que acontece? É, todos esses nichos aqui, ó, que eu peguei aqui, ó, somente um deles, tá? Tem um nicho mais feminino, que é esses gatos fofos aqui. Então, todos esses outros nichos aqui, ó, conteúdo de moto, futebol. Ah, tá, tem o fofocas também, tá? Dificilmente um homem vai ficar seguindo página de fofoca, mas existe, tá? Fofoqueira de plantão, salve. Então, o que acontece? O que que você tem que fazer caso você seja um criador e queira alcançar mais pessoas? Você tem que focar no nicho, ou em vários nichos. Então, vamos supor que eu tenho aqui, tá, uma bolha, e essa bolha seja de futebol, tá? Você entende de futebol? Você menina, tá? Ou criador, agência, vou colocar aqui. Você entende de futebol? Por que que eu pergunto se você entende? Quando eu digo que entende, é realmente uma extensão cognitiva sobre o assunto. Não adianta você querer produzir conteúdo e querer engajar, fazer, encontrar pessoas dessa bolha, desse nicho aqui, se você não entende do assunto que você está falando. Você pode, né, indo para outro assunto aqui, né, porque existem dois tipos de pessoas na internet. As pessoas que simplesmente copiam as outras, fazem cópia, plágio, tá vendo? Simplesmente copiam. E existem pessoas que remodelam.
Essa parte aqui de remodelagem é uma das partes mais fortes para você realmente poder crescer em qualquer nicho, seja você qualquer pessoa, seja qualquer etnia, seja, enfim, você como qualquer pessoa você pode crescer aqui, tá certo? Quando você remodela um conteúdo, você não necessariamente precisa pegar um conteúdo remodelado do nicho que você quer. Por exemplo, vamos supor que eu quero viralizar, viralizar, tá? No nicho de futebol, tá certo? Eu quero viralizar no nicho de futebol. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa, também chamada de benchmarking, tá certo? E essa pesquisa, ela precisa ser uma pesquisa aprofundada sobre o nicho que você está atuando. Por que que ela precisa ser aprofundada e como ela precisa ser aprofundada? É o seguinte, esse benchmark, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar 50. Eu digo 50, é um número grande? É um número grande. Só que se você quer fazer realmente um benchmark bem feito, você tem que fazer isso. Mas, se você quer começar, comece com 20, comece com 10. Ali você vai subindo, crescendo e tudo mais, tá certo? Com um nível. Faça um documento, cria um documento no Word, cria um documento no Notion, cria um documento em qualquer coisa e vai anotando as principais coisas, principais pontos de contato entre o nicho que você está querendo viralizar e o público que você está querendo viralizar, tá certo? Porque assim, o nicho, a bolha que a gente comentou aqui, nada mais, nada menos é do que público. Então, por exemplo, vamos supor que no Brasil tem pessoas, 20 milhões de pessoas que gostam de futebol. Então, das 100 milhões de pessoas, dos 100 milhões de homens que estão ali, você quer alcançar 20 milhões de pessoas. E por que que você faz isso? Porque vocês concordam que é muito mais fácil eu é, encontrar uma pessoa, fazer a pessoa gostar de você pelo conteúdo, quando você fala um conteúdo que ela gosta, do que você simplesmente aparecer, eu sou bonitinho, eu sou bonitinha, entendeu? Conteúdo de beleza, selfies, como que eu falo essa palavra? Enfim, conteúdo de biscoito, né? Esse conteúdo de biscoito, você vai postar 100 conteúdos e um vai viralizar. A não ser que você seja uma beleza acima da média, um padrão acima da média. Então, e mesmo sendo acima da média, pode ser que você não viralize, porque é muito difícil, cara, viralizar com biscoito. Sério mesmo. É muito difícil. É muito mais difícil do que você produzir um conteúdo específico para aquela bolha. Então, beleza. Você já entendeu sobre o público, de bolha, como viralizar, como fazer a pesquisa. Então, bora continuar. Então, ó, 10 criadores, tá? Criadores. Deixa eu diminuir isso aqui. Pera aí, só um minutinho aqui. Deixa eu diminuir mais, pra gente não ficar aproximando, né? Então, 10. Vou pegar aqui. Criadores engajados do nicho de futebol. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, lembrando que isso aqui não serve só para nicho adulto, tá? Serve para qualquer nicho, tá ligado? Você pode encontrar o teu nicho, nicho de humor, nicho, qualquer coisa que você queira vender, você consegue utilizar essa estratégia aqui, tá certo? Então, beleza. Você vai encontrar esses criadores aqui do nicho de futebol e você vai anotar, tá certo? Quais foram, quais foram os conteúdos que mais geraram engajamento e views. Engajamento. Geraram mais engajamento naquele perfil. Quando eu falo engajamento, eu quero que vocês analisem uma coisa. E se atualizem dos algoritmos do Instagram. O que é o algoritmo, né? O algoritmo ali é uma ferramenta que é utilizada pelo Instagram, pelas redes sociais, para se ter uma média, assim, o modo cru de se falar é o modo que as pessoas se encontram dentro da rede social. O algoritmo ele é usado para fazer as comparações entre conteúdos e pessoas, para determinar se o seu conteúdo vai bem ou não. Então você tem que estar de olho, você tem que entender o do algoritmo para realmente você poder ter um engajamento melhor, para você ter um alcance melhor, para ganhar mais seguidores do vídeo, para você entender que tipo de conteúdo você está postando que está dando certo ou não. Entende? Então, o algoritmo é uma das coisas mais importantes que você tem que buscar, tá certo? Por quê? Porque o algoritmo vai te falar ah, como que foi o engajamento dessas pessoas dentro desse vídeo. Então, por exemplo, vamos supor que o vídeo do cara teve 1 milhão de views, tá? O que que a gente analisa aqui? O que é esse tipo de vídeo que você está assistindo, tá? O que é esse vídeo, tá? Quando eu digo isso, eu digo o formato e o tipo do vídeo. Porque a gente tem vários formatos, vários tipos de vídeos. Por exemplo, a gente tem um formato de meme.
tá ligado? Que é virado para o humor. O que acontece? O humor, ele conecta as pessoas. Todo mundo gosta de rir. Todo mundo quer se distrair. Afinal, todo mundo que usa as redes sociais segue um princípio de distração. Por quê? Mesmo que você finja que tá sendo produtivo na rede social, uma hora ou outra tu vai se distrair no Instagram. Às vezes tu tá lá de boa, você que é um empresário, você que tá aí criando uma agência, até mesmo você que é eu agência, eu empresário, eu empresário. O que acontece? Querendo ou não, as redes sociais te distraem. E não tem problema, cara. A rede social, ela meio que foi feita pra isso, sabe? Foi feita pra ter atenção. Afinal, a rede social ela é grátis, então o produto é você. Então, quanto mais pessoas, quanto mais engajamento, quanto mais atenção uma rede social tem, mais ela vai lucrar. E o lucro a longo prazo é o mais importante, certo? A retenção do público e o lucro a longo prazo é o mais importante. Como é que as redes sociais elas engajam? Como é que as redes sociais elas lucram e ganham dinheiro? Com a sua atenção. Então, se você tem atenção do público, você ganha dinheiro. Isso em qualquer lugar, né? Então, a gente tem uma base de retenção é igual a graninhas, dinheirinhos. Isso você pode observar no YouTube, tá? Que ele monetiza. TikTok, que monetiza também. E se você observar, o TikTok existe views monetizadas. Não são todas as visualizações que são monetizadas, certo? Você pode ver que é vídeos a partir de 1 minuto e você precisa ter vários requisitos para monetizar, tá certo? Então você entende que essas plataformas, elas estão ali para fazer viralizar vídeos que geram mais engajamento para as pessoas. Então, quando você for produzir um vídeo, você pensa assim: será que as pessoas do meu nicho, do meu público, eles realmente estão se sentindo bem assistindo esse vídeo? Eles estão perdendo tempo nesse vídeo? Então, a gente tem por base que o humor, tá? Ele prende a maioria das pessoas. Basta só ser um vídeo de humor? Não. Você tem que conectar as pessoas ao vídeo. Então, como que você conecta, tá? Quando você fez a pesquisa aqui, né, o benchmark aqui, você deve ter percebido que a maioria desses perfis geralmente falam sobre a mesma coisa, com palavras diferentes, jeitos diferentes. Por quê? Porque o próprio Instagram, ele vai te direcionando para um certo tipo de conteúdo baseado no usuário e não no perfil. O Instagram, as redes sociais, eles têm um funil, certo? Então vamos lá aqui, ó. Vamos inverter isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Vamos colocar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Pera aí. Eu vou ter que desenhar, tá? Tem que desenhar aqui mesmo, não tem problema. Vamos lá. Não liga pro meu desenho, tá? Não sou muito bom com o Strikepad, não. Tá meio torto, mas vocês vão entender, tá ligado? Bora lá. A rede social começa por um funil. Quem são essas pessoas? Tá? O funil aqui, ó. Usuários, tá? Criadores e os últimos, anunciantes. Ah, Vinícius, já que você tá falando de criadores e anunciantes, o que que isso importa pra mim? É porque basicamente o engajamento que existe nas redes sociais, eles são feitos para atrair principalmente os anunciantes. Eles não estão nem aí para você e para os usuários especificamente. Na real, eles estão aí para os usuários sim, mas para os criadores, eles não estão tão aí para vocês, porque vocês, apesar de gerar a movimentação da plataforma, quem gera receita direta são esses dois pontos aqui, ó. Os anunciantes e os usuários, tá certo? Ah, beleza. Se não tivesse criadores, não tinha conteúdo. Cara, criadores existem de forma nativa, entende? Tipo, se você quer ficar famoso, se você quer estar numa rede social, você tá ali, você é criador, você quer engajar, você quer views, você quer ter mais pessoas no seu perfil. E o Facebook, o Instagram, né, a Meta, principalmente, né? Eles querem que você não tenha tantas visualizações e faça anúncios, tá certo? Não só isso, mas ele quer que os anunciantes coloquem dinheiro ali para certo tipo de conteúdos, entendeu? Então, os criadores que são bons meio que são contra a plataforma, sabe? Criadores que engajam pra caramba. Por isso que existem muitos banimentos, regras específicas, porque são em torno dos anunciantes. O Meta, se tivesse interessado realmente nos usuários, nunca estariam captando informações pessoais
explícitas dos usuários, entende? Então os anunciantes são extremamente importantes para isso, certo? Então, beleza. Voltando aqui, tá? Então, se você prende a maioria das pessoas e conecta as pessoas ao vídeo, você consegue um vídeo viral, tá certo? Então você viraliza, viraliza, tá certo? Então, quando você viraliza, você atrai pessoas, tá? Obviamente, atrai pessoas. Porém, o que que acontece? Você, além de observar, tá? A gente vai para a parte 2 aqui do benchmark, tá? Que eu falo de pesquisa profunda. Quando você viraliza, atrai pessoas, você tem que observar o público que você está viralizando, tá? Porque não adianta você viralizar, tá? Então, vamos colocar aqui. Não adianta você viralizar eh, para um público frio. O que que eu digo com frio? Público que não vai ficar no seu perfil. Existem várias formas de aumentar essa conversão. Quando eu digo conversão, é do quê? De visualização, tá? Visualização para seguidor, para compradores. Por que que acontece? Não adianta você viralizar, principalmente no nicho de humor, e aí você pegar, vamos supor, 10 milhões de views, tá? De views, e ganhar 100 seguidores. Isso aqui tá horrível, entendeu? Tá horrível. O ideal é que esses seguidores sejam mais para 10 mil, sabe? 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores quando você bate um vídeo de 10 milhões. Porém, você vai observar, conforme você for postando, que cada tipo de vídeo, tá? Isso aqui é uma informação, anota isso aí, tá? Cada tipo de vídeo tem sua conversão, tá? Então, por exemplo, meme geralmente não dá muito seguidor, ok? Meme não dá muito seguidor. Porém, o meme, vídeo viralizado de humor, ele solta o perfil. O que eu quero dizer com solta o perfil? O Instagram, ele geralmente ele faz testes no seu perfil, tá certo? Então, como que funcionam esses testes, né? Quando você cria uma conta nova, primeira coisa, né? Geralmente você tem uma vantagem competitiva sobre perfis grandes. Você pode observar, quanto maior o perfil, quanto maior o perfil, mais difícil de manter engajamento, mais difícil de conseguir views e mais difícil de manter seguidores. A gente aqui, a gente tem perfil de 500 mil seguidores, 700 mil, 100 mil, 80 mil, 10 mil, 20 mil. Os perfis mais fáceis de viralizar, perfis mais fáceis, geralmente são perfis que não passaram dos 100 mil seguidores, que estão na faixa aí dos 100 a 200k de seguidores. Por quê? Porque esse público, eles recém chegaram no perfil e eles estão acostumados a um tipo de vídeo que você viralizou, que você fez eles engajarem ali, tá certo? Então, por exemplo, você vai ter vídeo de meme que vão pegar 10 milhões de views, vão dar 300 seguidores, só que eles vão soltar as visualizações do seu perfil. Esse soltar visualizações do perfil serve para você produzir outros tipos de conteúdos e com esses outros tipos de conteúdos você conseguir vendas, você conseguir seguidores. Então, assim, existem alguns tipos de vídeos que vão gerar engajamentos diferentes, tá? E é seu papel descobrir qual é o seu tipo de perfil, entende? Porque isso não é uma regra, sabe? Às vezes o teu perfil vai ser full meme, full legenda, sabe? Tem perfil de frase com legenda, tem vários perfis, entendeu? Diferentes. E aí o seu papel como um criador é identificar que tipo de vídeo está te dando maior conversão. É vídeo de meme? Vídeo de biscoito? Vídeo de legenda? Sabe aqueles videozinhos com legendinha e tal, com uma música com a legenda? É, é vídeo fazendo humor duvidoso, sabe? Você sabe o que eu quero dizer, né? Enfim, você tem que observar quais tipos de vídeos estão convertendo mais para você e aplicar esses vídeos dentro do seu perfil, tá certo? E o que você tem que fazer? Não é só
você focar nisso aqui. Já que você tem uma métrica de que cada vídeo aqui diferente gera uma métrica diferente para você, o que você pode fazer é postar alternadamente esse tipo de conteúdo. Então vamos supor que suas visualizações. Pera aí, galera, vamos buscar uma água aqui que eu tô com sede. Falei pra caralho. Bora lá. Então o que acontece? É, você percebeu que o seu perfil ele converte um tipo de vídeo, né? Só que você não pode ficar parado postando só um tipo de vídeo, porque o seu público vai enjoar. Então, você deve fazer testes, tá? Testes de audiência, testes de público. Só cuidado para você não alcançar um tipo de público chato, que não vai engajar no seu público, não vai engajar, não vai encaixar no seu perfil. Então, além de você testar vídeos diferentes, lembra da parte da remodelagem? Aqui, ó, remodelagem, que remodelam, sempre tenta converter os vídeos virais de outras pessoas para o seu nicho, para o público que você fala, e assim você vai conseguir ter um maior aproveitamento dos seus vídeos em relação a seguidor, a visualização, a vendas, em tudo. Tudo que você for fazer, remodela. Tenta pensar em como que eu engajaria esse público com um vídeo decente, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que eu pego um vídeo de receita. Vamos supor, como cozinhar um ovo La Ponchê. Dá um exemplo. É uma receita, né? Pra quem não sabe. Aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo esse ovo aqui, ó? Esse ovo é muito difícil, cara, pra fazer, tá ligado? Muito difícil. Então, o que que você pode fazer? Vamos supor que você vai fazer um vídeo de meme sobre isso, tá ligado? E aí você quer remodelar esse vídeo de meme pra você, que tá tentando vender ali e tudo mais. O que que você vai fazer? Você vai fazer um vídeo de receita, só que no final tu vai dar seu toque, tua personalidade no vídeo. Tu vai fazer de uma forma que as pessoas fiquem presas no vídeo pensando que você sabe fazer esse ovo ponchê, por exemplo, né? E você observando que você tem ali um aspecto viral naquele vídeo, quando eu digo de aspecto viral, eu digo assim, ó. é, Todo mundo sabe aqui como é que viraliza um vídeo? Se não souber, eu vou explicar pra vocês. A gente tem alguns artifícios de viralização, tá? Viral, artifício de viralização, tá? O que acontece? Primeiro é o gancho. Opa, primeiro é o gancho. Segundo, abertura de tema, tá? Terceiro, entrega desse tema. Quarto, desfecho. Cinco, CTA. Geralmente, quando a gente quer alcançar pessoas, a gente tira essa parte aqui, tá? De CTA. Depende do que você tá fazendo, né? Vamos supor que você sabe que aquele vídeo aqui vai converter em muitas visualizações e muitos acessos na sua biografia. Você deve buscar uma CTA fraca, sabe? Quando eu digo fraca, eu digo pra você não mendigar like, mendigar comentários, não falar para as pessoas ficar comentando. Sempre tentem esconder isso do Instagram, porque o Instagram ele realmente odeia a mendigagem, entendeu? Odeia, odeia, odeia. Então a primeira coisa, o gancho, 3 primeiros segundos. Você vai identificar naqueles 20 perfis que vocês separaram quais são os melhores vídeos e quais são os melhores ganchos para você trazer essa pessoa, esse público para você, tá certo? A abertura de tema é você realmente falar o que você quer falar, cara. Entendeu? Desenvolver o assunto, desenvolver o roteiro, desenvolver o que você quer fazer. Geralmente, essa abertura de tema tem muito a ver com a curiosidade, tá? Do assunto. Então, quando você está falando sobre um assunto curioso, sobre alguma coisa que você faz ali no vídeo, você prende, tá? Você prende o público ali, tá certo? E esse é o seu papel. Se seu vídeo não está gerando muitas visualizações, não está indo para explorar, geralmente porque você está errando ou no gancho ou na abertura de tema. Geralmente é isso, tá certo? E os 3 primeiros segundos, cara, eles também têm um tom de curiosidade, tá? Por quê? Ah, Porque se você não tiver curiosidade, não fazer o cara querer assistir aquele vídeo, e quando eu falo de tom de curiosidade, não é só. Quando eu falo de gancho, não é só um gancho falado, tá? Pode ser um gancho visual também. E esse gancho visual, ele ajuda muito, por exemplo, dar uma estrelinha no vídeo, dar um arroto no vídeo, fazer qualquer coisa que gere essa abertura e gere esse impacto, tom de impacto no princípio do vídeo, tá certo? Depois a entrega do tema, então você realmente entregar o que o público estava esperando. E quando eu digo entregar, você pode entregar qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Quando você fala de um assunto de meme, esse meme você pode entregar de forma que você impacte as pessoas como se fosse uma piada. Por exemplo, a gente chama isso de punchline, né? Então estuda sobre punchline que você vai entender sobre como você prender o público e no final você fazer a pessoa dar risada. Geralmente quando você faz isso, você faz a pessoa compartilhar o vídeo, você faz ela assistir de novo o vídeo porque ela deu risada que é
quer ver algo nostálgico, e aí você dá o desfecho, certo? Esse desfecho, basicamente, você pode fazer um looping infinito, você pode fazer a pessoa querer assistir de novo, com algum gancho, por exemplo, vamos supor que no final eu falo, e é por isso que. Aí começa o vídeo falando de novo. E é por isso. Hoje eu vou te mostrar como fazer um ovo ponchê, certo? De forma prática e rápida. E aí você faz um vídeo lá, fazendo as graças lá, e no final você fala. E é por isso que hoje eu vou te mostrar como fazer um vídeo ponchê. Isso é um desfecho com looping. Vai fazer a pessoa ficar presa no vídeo e assistir de novo sem nem ela mesma perceber que ela estava buscando aquilo. Então tente explorar essas questões aí de engajamento. Fechou? E aí é o seguinte, tá? Depois disso tudo que você fez, né? O benchmark, fez o estudo, fez tudo mais, a gente vai falar sobre postagens, tá certo? O que já meio que matando esse vídeo, né? Porque tá quase 50 minutos aí, né, falando pra caramba. O que acontece é que é o seguinte: não adianta você querer crescer, você querer engajar, você querer vender, se você só posta um vídeo por dia, tá ligado? Porque se você posta um vídeo por dia, você tem um vídeo por dia de teste só, cara. Entendeu? É um vídeo. Um vídeo. Aí você posta, aí falou, pô, o que eu vou fazer? Entendeu? Então posta mais, cara. Posta dois, três vídeos por dia. No Instagram tem uma ferramenta também que chama Reels de teste. Essa ferramenta, ela não é de enfeite. Ela é enfeite. Ela serve para você testar também. Então, você pode postar infinito no Reels de teste. O que que eu vou postar no vídeo de teste, cara? Posta algum vídeo que já deu certo. Edita ele, reedita, que vai dar certo, entendeu? Depois de você fazer toda essa análise aqui competitiva, você vai identificar quais tipos de vídeos vão dar certo. E aí você vai remodelando a partir da estrutura que eu te mostrei. Daqui, ó. Artifício de viralização. Se você remodelar, usar o mesmo gancho, usar tons diferentes, realmente aplicar isso aqui, vai dar muito certo pra ti, certo? Então, o que que mais ganha no Instagram, tá? No Instagram e nas outras redes sociais? É setup de nicho, tá certo? Nicho de futebol, nicho de anime, nicho de gamer, nicho de qualquer coisa que você queira falar e saiba do assunto, ou pelo menos tenha desenvoltura para aprender sobre o assunto, vai dar muito certo, tá certo? Então, o que que você vai fazer? Fazer o setup, criar conteúdos que as pessoas gostam de assistir, baseado no que você identificou como vídeo viral, certo? E constância, certo? Se você seguir esses passos aqui, provavelmente em cerca de 90 dias, você já vai estar ali com 10, 15, 20, 30, 50 mil seguidores. Se você postar todos os dias, seguir a constância, analisar os vídeos que estão dando certo, analisar os vídeos que não estão dando certo. E aí, tipo, a partir disso, você vai conseguir ter uma noção básica das redes sociais, tá certo? Então, se tu curtiu esse vídeo aqui, deixa o like aí, comenta aí se você quer ver outro tipo de vídeo aí, fechou? E é isso. Tamo junto. É só começo.